Este programa tem classificação indicativa livre. Com a proximidade do Natal, ficamos mais sentimentais, mais flexíveis e o espírito do Natal toma conta dos nossos corações. O fim do ano vislumbra renovação, vontade de mudar e sempre mudar para melhor. Precisamos aproveitar toda essa energia de mudança para melhorarmos as nossas finanças. Precisamos ter determinação para não retomarmos a gastança. Vamos conversar aqui hoje sobre finanças e Natal. Vamos tentar entender em que momento o Natal saiu da igreja e foi para o shopping. Vamos destacar a origem do Natal em várias culturas e em seguida vamos lembrar o porquê dos presentes, chamados consoadas em Portugal, contando algumas histórias sobre presentes e sobre as tradições do Natal. Terminamos o programa explicando por que algumas famílias sofrem no Natal. No próximo programa, vamos conversar sobre a origem do Papai Noel. Você sabe qual é a origem do Natal? No início do cristianismo, a Páscoa era o feriado principal. No século IV, decidiu-se por instituir o nascimento de Jesus como feriado. Contudo, a data não era especificada na Bíblia. Apesar das evidências que apontavam para outras datas, o Papa Júlio I escolheu 25 de dezembro. Membros da classe dominante de Roma celebravam nessa data o nascimento de Mitra, deus do sol. Acreditava-se que Mitra era um deus infantil, havia nascido de uma pedra. E para muitos romanos, 25 de dezembro era o dia mais sagrado do ano. Alguns estudiosos acreditam que a escolha dessa data pelo Papa pretendia enfraquecer e absorver essas tradições populares para dentro do cristianismo. E aí vem a questão do Natal cristão e do Natal pagão. Se o Papa tentasse subtrair as tradições pagãs, o Natal praticamente se extinguiria. Por quê? Porque hoje nós nos preocupamos muito mais com presentes, comidas, decoração, do que com o significado do Natal para os cristãos, celebrar o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, que inicialmente era chamado a festa da Natividade, e na Idade Média, no período em que o cristianismo se consolidou, essa festa da Natividade já tinha ganhado força. Mas a origem desse Natal vem lá do Egito, que em 432, no final do século, a igreja tentava criar espaço para o Natal. Na América, os costumes ingleses de comemorar o Natal tinham sido esquecidos por um grande período. Inclusive foi proibido celebrar o Natal em toda a América do Norte, né? De 1659 até 1681, como uma forma de se desvincular dos ingleses, mas não deu certo. Em 1870, o Natal voltou a ser decretado um feriado nacional. Bom, e quando é que começaram a surgir todas as tradições do Natal? No início do século XIX, o inglês Charles Dickens lançou uma história chamada Christmas Carol. Uma história que atingiu fortemente a sociedade inglesa. Por quê? Porque a mensagem era de boa vontade e de caridade para toda a humanidade. No âmbito familiar, na mesma época, as famílias estavam começando a ficar mais sensíveis às necessidades emocionais das crianças, porque no passado a criança era muito desprezada dentro da estrutura familiar. E o Natal, então, seria aquela data em que poderia se dar presentes para as crianças sem parecer que as estavam mimando, completamente diferente dos dias de hoje, onde a gente mima as crianças 100% do tempo. Além disso, nos Estados Unidos, no século XIX,
a gente teve um período de muito conflito de classe, muito desemprego e muito conflito de gangues. Então, o Natal era uma oportunidade de sensibilizar a sociedade e inspirou essa época de Natal, inspirou a publicação de várias histórias. Por exemplo, Washington Irving, ele fez uma história que ele contava os laços familiares e a importância da generosidade nos laços familiares. Então, aí que os americanos passam a celebrar o Natal menos como uma festa de cunho religioso e mais como uma festa de cunho familiar. E os presentes de Natal? Um dos aspectos interessantes do Natal é essa troca de presente. E aí, além da explicação das crianças, existem diversas outras explicações. Por exemplo, os portugueses dizem o seguinte, que as ofertas feitas no Natal aos familiares e aos amigos, que são chamadas de presentes, são feitas para agradecer, para demonstrar respeito, para demonstrar consideração. Os presentes de Natal, então, recebiam o nome de consoadas, mas só os presentes dados no Natal. Se você olhar no dicionário, consoada e presente são sinônimos, só que a consoada tem aquela conotação mais natalina. Há quem considere, por exemplo, que a tradição de entrega de presentes do Natal surgiu graças à lembrança de que o menino Jesus recebeu presente por parte dos Reis Magos. E uma outra explicação para os presentes de Natal foi o Papa Bonifácio, no século VII, que não no dia de Natal, mas no dia de Reis, em janeiro, ele distribuía pão entre o povo. E em troca desse pão, ele acabava recebendo presentes. Lembrem-se que o pão sempre foi considerado um alimento muito importante. Mas o costume do presente está mais relacionado a tradições pagãs. Depois, em Roma, também se tem a ideia de presentes, mas o presente na Roma Antiga eram ramos cortados de bosques que eram consagrados, que eram dedicados à deusa Estrênia ou Estrênoa, que mostrava, então, tirar aqueles galhos, mostrava extrema deferência com a pessoa que recebesse esses galhos. Depois começou a se oferecer o figo, passas, mel, todas essas comidas que a gente chama comidas natalinas, e ainda medalhas de prata ou de ouro. Bom, aí o que aconteceu é que tudo virou presente no Império Romano, certo? E era então uma forma de você agradar as pessoas e de se agradar também o imperador. A coisa chegou a um ponto que o presente poderia ser até em dinheiro. Então, essa representação de carinho, de atenção, de respeito e de agradecimento acabou por consolidar-se nas mais diversas sociedades. Uma outra explicação para o Natal são as Saturnálias, que eram festas em homenagem ao deus Saturno e eram festas realizadas em dezembro. E aí o presente eram velas de cera, estatuetas ou bonecos de terracota. Também entre os gauleses existia o hábito de entrega dessas consoadas, só que isso acontecia no primeiro dia do ano. Então, sempre o presente para marcar respeito, consideração, atenção e marcar alguma data, alguma mudança, certo? O presente que originalmente ia para o imperador em Roma passou a ir para várias pessoas das mais diversas classes sociais. Então, na Antiguidade, na Idade Média, os presentes então eram dados tanto por
pessoas mais simples, tanto para crianças como para adultos. E a árvore de Natal? De onde surgiu a árvore de Natal? Veja, são várias as tradições do Natal que vão se reunindo e se misturando ao longo dos anos. A árvore de Natal, a ideia é que começou na Alemanha com Martinho Lutero. Por quê? Enquanto ele caminhava na floresta, Lutero, lembre-se que na Europa em dezembro é inverno, é frio, ele ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. E numa noite escura, as estrelas ajudavam a compor a imagem e iluminar o caminho. Então o Lutero chegou em casa e quis reproduzir aquela imagem bonita do pinheiro com a neve e as estrelas na sua casa. Tá? Então, hoje a gente tem as estrelas na árvore de Natal, a gente tem o algodão representando a neve e os outros enfeites sempre coloridos e às vezes até velas acesas para representar aquela visão que Lutero teve no caminho de casa. E por que os presentes embaixo da árvore do Natal? Porque no reinado de Elizabeth I, que foi filha do Henrique VIII, isso lá na Inglaterra, século XVI, a Elizabeth organizava grandes festas natalícias e recebia muitos presentes. E era tanto presente que não era possível recebê-los um a um. E poderia ficar chato não agradecer. Parece as nossas crianças de hoje, né, que recebem tanto presente que nem agradecem. Então, adotou-se o costume de que os presentes seriam deixados debaixo da árvore de Natal, montada nos jardins do palácio, e aí não se precisaria entregar pessoalmente e agradecer todos eles, o agradecimento era feito posterior. Uma outra tradição de Natal é o presépio, tá? Que também representa, faz parte da decoração natalina. Na verdade, representa lá o nascimento de Jesus, o significado de pobreza e humildade na manjedoura, os animais aquecendo essa criança e os reis magos chegando para presentear o menino e os pais do menino. Essa tradição de montar o presépio teve início com São Francisco de Assis no século XIII. E as músicas de Natal também têm origem com São Francisco de Assis. O que é que aconteceu que isso tudo acabou sendo trazido para o comércio? A troca de presente e a decoração já faz parte do Natal ao redor do mundo há muitos e muitos e muitos anos. Já o uso do Natal de forma mais mercantilista é bem mais recente. Por quê? Porque o pessoal do marketing soube explorar muito bem todos esses símbolos de Natal, todo esse significado de Natal, e foi muito mais eficiente do que padres, freiras, pastores em mostrar o significado do Natal. Então, hoje, o que a gente tem? Um Natal que representa muito mais comilança, muitos presentes e gastança, do que um Natal significando, dentro das diversas religiões, a paz, a comunidade e a união. Claro que o papel do Trocando em Miúdos não é resgatar todo esse sentimento e todo esse envolvimento espiritual do Natal. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é simplesmente fazer com que você resgate o significado do Natal, traga isso para dentro da sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, de forma a viver melhor o Natal e não sofrer o Natal nas filas do shopping, nas filas do supermercado e se extenuando para fazer um monte de comida. Fique rico, fique conosco.